Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo à nossa segunda videoaula do curso de Python 3.6. Eu estou frisando aqui novamente qual a versão do Python que nós estamos utilizando para que não haja confusão no momento de você testar os comandos que nós iremos aprender aqui durante as nossas videoaulas. Porque a versão que estamos utilizando é a versão 3.6, conforme vocês podem ver aqui no terminal Shell do Python, certo? No vídeo passado eu mostrei aonde vocês vão para baixar o Python, caso vocês estejam utilizando um computador Windows, porque por padrão o Windows não vem com o Python instalado. Se você estiver utilizando o Python, se você estiver utilizando no caso o macOS ou o Linux, muito provavelmente você já tenha o Python instalado. Porém, você tem que verificar, pois é comum que nas versões Linux e macOS ainda esteja instalado talvez o Python 2, por exemplo. E houve uma modificação muito grande dos comandos do Python 2 para o Python 3. Algumas formas de comandos não são mais utilizadas. Por exemplo, no Python 2, eu escrevi assim, ó, print, certo? O comando print, e colocava aspas, por exemplo, olá mundo, fechava aspas. Lembrando que para o Python, tanto faz quando você vai colocar em uma cadeia de caracteres, ou seja, quando você vai escrever uma sequência de caracteres, eu posso utilizar tanto as aspas simples, ou apóstrofos, como são conhecidos, como as aspas duplas. Porém, a comunidade de programadores Python, o próprio Fundação Python recomenda que utilizemos as aspas simples, certo? É um pouco complicado para quem já vem de outra linguagem de programação que está acostumado a utilizar as aspas duplas. Mas é altamente recomendado que você se acostume a utilizar, no caso do Python, as aspas simples. Mais para frente, vocês vão entender o porquê que é conveniente, melhor você trabalhar com as aspas simples em relação às aspas duplas, porque em alguns momentos nós queremos apresentar algumas espécies de comandos ou fazer alguma saída de terminal e queremos utilizar as aspas duplas e por algum motivo nós não vamos poder, certo? E vocês vão ver que vai dar algum erro, ok? Mas a gente vai em cada aula falar um pouquinho sobre cada um dos comandos, ou como a própria comunidade Python fala, né? Cada comando é uma espécie de um objeto ou uma função. O Python entende todos os seus comandos como objetos ou funções. Mas vamos parar de enrolação e pensar aqui, ó. Na versão 2, a gente escrevia assim, print, abre aspas, olá mundo, fecha aspas. Se eu der um enter, perceba que aqui ele está me dando um erro, certo? E eu estou aqui no Python Shell, ok? Ou seja, esse interpretador Python aqui sempre tem esses três sinaizinhos de maior aqui, um seguido do outro. E ele está dizendo o seguinte, ó, se eu colocar algum comando aqui ou alguma ação, quando eu der Enter, ele já vai executar. Ok? Então, o erro que ele dá aqui é um erro de sintaxe, porque a partir da versão 3.0, né, 3.x, como o pessoal costuma dizer, os parênteses passaram a ser obrigatório nas funções. Então, eu preciso colocar o print entre parênteses. Olá, mundo. E agora, perceba que aqui a função está em roxo, certo? Os parênteses estão em preto. As aspas iniciando e encerrando vão aparecer em verde, indicando que o que está dentro das aspas ali é uma cadeia de caracteres, ok? E no caso aqui, quando ele faz a saída, ele faz essa saída em azul. Bom, eu posso fazer várias ações aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um print bem-vindo ao Python 3.6. Fecho o apóstrofo, fecho os parênteses, dei Enter e ele já exibe. Pois bem, eu posso colocar quantas mensagens em sequências eu quiser aqui. Mas e se eu quiser perguntar alguma coisa para o usuário?
ou seja, eu quero que haja uma interatividade entre o usuário e o programa. E basicamente, não existe um programa que só exiba informações na tela. Isso não é um programa, isso pode ser resolvido com uma simples imagem. Quando você quer passar um monte de informações, eu não preciso perder meu tempo construindo um programa em si. Eu posso simplesmente montar uma imagem no Photoshop, no Paint, CorelDRAW e expor a imagem para a pessoa com todas as informações que eu quero. Pronto, é uma espécie de um banner. Um programa, ou seja, um software, ele tem uma interatividade, tanto da parte do computador, como com o usuário, como do próprio usuário para com o computador. Ou seja, o próprio campo minado, por exemplo. Vamos pensar no joguinho simples que existe no Windows, o campo minado. O que eu preciso fazer? Eu tenho que mexer o mouse, certo? E ficar clicando nos quadradinhos do campo minado para poder acionar, verificar se eu vou estourar uma mina, se eu vou liberar um número e assim por diante. Ok? Então existe uma interatividade. Essa interatividade do usuário para computador é muito simples. O computador fica aguardando apenas um clique do mouse para dizer se ali foi o que ali vai ser revelado naquele jogo. Porém, existe uma interação, ou seja, existe uma parte que o usuário precisa fazer para que o computador dê uma resposta para o usuário. Ok? E como é que eu faço isso aqui no Python? Por exemplo, se eu quiser que o usuário digite para mim o nome dele, como é que eu faço? Bom, pois bem, eu vou colocar aqui o uso da função input. Então, no Python, quando vamos trabalhar aqui no caso do terminal, certo? É um pouco meio complicado vocês talvez entender agora o conceito de terminal, porque normalmente a gente está acostumado com aquele terminal de telinha preta nas linguagens de programação. Mas aqui no Python a gente tem o próprio interpretador Shell aqui, certo? Que é o Python 3.60 Shell, que é o que abre quando você instala o Python por padrão. Okay? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui a função input. Aí eu posso passar uma mensagem já por padrão. Então o input ele não precisa estar vazio. Ele pode ter uma mensagem padrão que vai ser exibida para o usuário, para que o usuário saiba o que está sendo esperado. Certo? Se você vem de alguma linguagem de programação, como por exemplo o C#, que nós temos também em andamento aqui no canal, você vai lembrar que nós utilizamos alguns comandos para exibir mensagem na tela, como no caso da função print aqui, certo? Por exemplo, no C# eu vou utilizar um comando de saída para exibir uma mensagem na tela. E aí, se eu quero receber alguma informação do usuário, eu precisaria fazer o comando de saída mostrando a mensagem do que eu espero que o usuário digite e, em seguida, colocar o comando de entrada para fazer a leitura de entrada do usuário. No Python, eu não preciso separar os comandos de saída e de entrada. Aqui o input é um comando de entrada, ou seja, ele vai receber o que o usuário digitar. Porém, eu posso já dentro do próprio input passar uma mensagem para o usuário, o que eu espero que ele digite naquele momento. Por exemplo, coloco aqui, ó, diga seu nome. Dou 2 pontos, dou um espacinho, fecho a aspa, certo? Se eu der um enter agora, perceba que ele vai escrever ali, ó, diga seu nome, e o cursor ficou piscando aqui, certo? Então agora eu posso escrever, eu vou colocar aqui, por exemplo, meu nome, Erisvaldo, certo? Perceba uma coisa, eu tenho a frase padrão que eu passei como mensagem do comando, diga seu nome, está em azul, porque é a mensagem que o Python escreveu por padrão, que eu deixei determinado. E o que o usuário está digitando no terminal, aqui nessa visão do Shell, que fica colorido para poder facilitar o nosso entendimento dos comandos, ele está vindo em preto, certo? Só que temos um detalhe agora. Quando eu der Enter, ele colocou aqui embaixo, entre aspas, o que eu escrevi, certo? Ele está dizendo, ó, o que foi escrito
foi a palavra Erisvaldo. E por que eu sei que é uma palavra? Por que eu sei que é uma sequência de caracteres? Porque ele exibiu aqui entre aspas, certo? Mas por que ele fez esse... Por que ele exibiu isso nesse momento? Porque eu não mandei ele armazenar em lugar nenhum. Perceba que eu não trabalhei ainda as variáveis. Você sabe o que é variável? Variáveis são espaços de memória que nós alocamos para guardar pequenas informações. Então, o que acontece? No Python, diferente de algumas linguagens, eu tenho 4 tipos de dados, ou seja, 4 tipos de variáveis, por exemplo. Eu posso guardar informações de 4 tipos. Eu vou colocar aqui o símbolo do jogo da velha, certo? O hashtag, como algumas pessoas conhecem, ele é um símbolo para comentário, ou seja, tudo que eu escrever na linha depois do jogo da velha é ignorado pelo interpretador Python, porque ele vai entender como um comentário. Ok? Normalmente nas linguagens de programação a gente utiliza o barra barra para fazer comentários. Aqui no Python nós utilizamos o símbolo do jogo da velha ou hashtag, como algumas pessoas conhecem, certo? Bom, eu vou colocar aqui para vocês os tipos de variáveis que nós temos, ok? Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco melhor cada um dos tipos de variáveis, incluindo fazendo operações com essas variáveis para ficar mais claro. Mas já é importante vocês entenderem o conceito da variável aqui agora, nesse momento, para que vocês possam entender a função do comando input de forma correta. Ok? Então, em Python, eu falei que eu tenho 4 tipos de variáveis. Então, eu tenho 4 tipos de dados. Ok? Quais seriam eles? Eu tenho o str ou string, que é os tipos padrões, ou seja, é o tipo padrão que o comando input reconhece. Porque tudo que o usuário digita, num primeiro momento, o Python vai entender como o quê? Ele vai entender como uma cadeia de caracteres, ou seja, como uma cadeia de texto. Mesmo que eu coloque um número, o Python vai entender como se fosse uma sequência de caracteres. Ok? Então, string é o tipo de dados que eu tenho para armazenar valores de texto ou cadeias alfanuméricas, caracteres, certo? Eu tenho também o tipo integer ou inteiro, certo? Que é o tipo padrão, certo? Então eu posso trabalhar tanto com números negativos como com números positivos. Porém, lembrando que esses números têm que ser dos valores inteiros. Então, eu não tenho aquela casa decimal no valor inteiro. Então, eu posso ter o menos 67, o menos 1350, o 809, eu posso ter o 76. Qualquer valor na faixa positiva ou negativa, porém inteira. Eu tenho os valores float, que são os valores flutuantes, ou seja, aqueles que têm o ponto decimal, ou seja, eles possuem a casa decimal depois da vírgula, certo? Lembrando que nas linguagens de programação seguimos o padrão americano e não utilizamos vírgula para separar a casa decimal, nós utilizamos o ponto, certo? Então, no caso aqui, o ponto flutuante, certo? E eu tenho as variáveis do tipo booleanas, certo? Eu tenho os valores booleanos, que são o quê? Os valores lógicos, que podem assumir 2 tipos de resultados. Eu posso ter o true para verdadeiro e o false para falso, ok? Vamos dar uma verificada aqui o que eu posso fazer com isso, como que eu uso. Na verdade, eu vou até deixar aqui 4 tipos de dados. Eu acabei apagando, mas não precisava. Vou colocar aqui string, entre parênteses aqui eu vou colocar texto. Vou colocar o int, entre parênteses, inteiros. Vou colocar aqui o float, entre parênteses, casa decimal. E aqui eu vou colocar o bool, que são os lógicos, certo?
E aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Enter aqui, certo? Vocês vão perceber que ele não vai me acusar erro, certo? Ele simplesmente vai para a próxima linha sem fazer nenhuma execução. Por quê? Porque aqui está comentado. Essa linha aqui, ela está comentada, ou seja, o Python não vai entender isso aqui como uma sequência de comandos, em sim como uma linha de comentário que serve apenas como referência, explicação, ou para quem está programando, ou para quem for analisar o código posteriormente, ok? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte. No Python, assim como em quase todas as linguagens de programação, quando eu quero armazenar um valor numa variável, eu preciso declarar a variável. Porém, vamos lembrar, se você já conhece alguma linguagem de programação, se você não conhece, isso vai ser um conhecimento adicional. Normalmente, por aí nas linguagens de programação, o que eu tenho que fazer? Eu digo, por exemplo, o tipo da variável, é só um exemplo, tá? Isso não vai funcionar aqui, ok? Coloco lá int, por exemplo, nome. Então aí está declarada a variável nome. Aí depois, quando eu for para a próxima linha, aí eu coloco nome vai ser armazenado, vai receber o valor, certo? É assim que eu faço nas outras linguagens. No Python, eu não preciso ficar fazendo essas declarações, lembrando e relembrando. No Python, eu não preciso ficar criando essas declarações de variáveis previamente. Eu posso já declarar o nome da variável e fazer com que ela receba um valor. E o próprio Python vai identificar o tipo de valor que eu estou recebendo. Vamos verificar. Eu vou colocar aqui, ó, nome. Então eu criei aqui uma variável chamada nome. Como que eu sei que isso é uma variável? Colocando o sinal de igual. Por que o sinal de igual? Porque eu estou fazendo o seguinte, a palavra nome vai receber, ou seja, será atribuído um determinado valor ao espaço criado na memória chamado nome. Então, a palavra nome, ou seja, a variável nome, vai receber o quê? O input de diga seu nome. Então, perceba que aqui eu estou declarando a variável, atribuindo um valor a essa variável, fazendo a leitura de dados que o usuário vai digitar e, ao mesmo tempo, já estou passando uma mensagem padrão explicando para o usuário o que eu quero que ele faça. Tudo numa linha só. Perceba como programar em Python é muito simples, é muito tranquilo. Quando eu der Enter, perceba que agora ele vai dizer aqui, ó, diga seu nome. Eu vou colocar aqui novamente, Erisvaldo. Só que agora, quando eu der Enter, ele não vai mais exibir essa mensagem aqui para mim. Ó, vou pegar aqui e vou dar Enter. Ele voltou para a linha de comando. Certo? Aqui ele estava em linha de execução, sem esses três sinais de maior. Ele estava em linha de comando, aqui em linha de execução. E agora ele voltou. Agora eu posso... Essa palavra Erisvaldo, o meu nome, ele está guardado na variável nome. Eu posso chamar agora a palavra nome, né, a variável nome, em qualquer momento. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, print nome. Lembrando, quando você quer imprimir uma cadeia de caracteres, você tem que colocar entre aspas. Quando você quer imprimir alguma coisa que está armazenado numa variável, dentro dos parênteses aqui da função print, basta que eu coloque o nome, né, o nome da variável no caso, né, que aqui eu chamei a variável de nome. Mas basta que eu coloque o nome da variável aqui e pronto. Eu não preciso colocar aspas ou mais nada. Se eu der um Enter, ele já vai escrever ali, ó, o que está escrito, o que está armazenado. Tanto que aqui, ó, quando ele pediu para eu digitar o nome, tá aqui, eu digitei Erisvaldo, aí apareceu aqui em preto, porque, como eu falei, aqui é a linha de execução da interação do usuário. Quando eu pedi para escrever o que estava armazenado na variável nome, agora ele escreveu a palavra Erisvaldo de azul. Por quê? Porque ele está mostrando que isso já não é mais uma parte feita pelo usuário, e sim uma parte feita pelo próprio computador. Ok? Tem um comando, ou seja, tem uma função
no Python, que é bem legal da gente utilizar, que é a função type, certo? A função type, ela retorna qual tipo de dado que eu estou passando como referência. Por exemplo, se eu colocar aqui nome dentro aqui dos parentes da função type e der um enter, olha o que ele vai aparecer. Ele vai colocar aqui, ó, class str. O que significa isso? Que esse valor armazenado na variável nome é do tipo str, ou seja, é do tipo string, ou seja, é uma cadeia de texto. Se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar uma variável qualquer, eu vou colocar aqui valor 1. Valor 1, como eu coloquei o sinal de igual, significa que eu estou atribuindo alguma coisa a esse termo valor 1. Então, a partir do momento que eu coloco o sinal de igual, essa palavra que eu coloquei antes, ela é interpretada automaticamente pelo Python como uma declaração de variável. E aqui eu posso já fazer a atribuição. Eu posso fazer a atribuição via comando input, ou seja, recebendo dados escritos pelo usuário, como eu posso fazer uma atribuição direta, ou seja, escrevendo um valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, valor 1, este é o primeiro valor. Fecho as aspas e pronto, dou um enter. Agora, se eu colocar aqui, ó, type, e colocar valor 1, e der um enter, perceba que ele vai trazer que a variável chamada valor 1 pertence à classe do tipo string, certo? E se eu colocar aqui valor 1, já que o que eu quero é exibir o que está em valor 1, eu não preciso exatamente da função print, basta eu dar um enter aqui. A diferença é que ele vai colocar aqui, ó, entre aspas para mim, certo? Se eu não quiser que as aspas apareçam, eu coloco dentro da função print. E quando eu der enter, já não aparece mais com as aspas, ok? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui agora valor 2, certo? Eu tenho a variável para tipos inteiros. Vamos chamar aqui, vamos colocar um tipo inteiro. Então eu vou colocar um sinal de igual aqui e eu vou colocar assim, ó, 150. Eu estou atribuindo automaticamente aqui um valor 150 para a variável valor 2, certo? Quando eu der enter, se eu colocar aqui agora valor 2 e der enter, perceba que ele imprimiu aqui para mim 150 em azul. E se eu colocar type, o comando type, e escrever valor 2 e der um enter, perceba que agora ele mudou aqui, ó, e trouxe aqui, ó, classe int. Por quê? Porque agora eu não tenho um valor do tipo texto, eu tenho um valor do tipo inteiro. Ou seja, o próprio Python, no momento que a variável recebe um determinado valor, quando você faz essa atribuição direta, ele reconhece qual tipo de valor que você está atribuindo à variável. Por exemplo, se eu colocar agora aqui valor 3, certo? Der um sinal de igual e colocar, por exemplo, 2.5 e der enter, e agora colocar type e colocar aqui, ó, valor 3, der enter, perceba que ele já não é mais um valor inteiro, porque ele reconheceu aqui o ponto, e o ponto ele sabe que pertence aos valores flutuantes com casas decimais, ok? Eu vou ficando por aqui nessa aula para não ficar muito extensa e não ficar muito confuso. Pratiquem, criem variáveis. Para criar variável, só para lembrar, basta você utilizar um nome, certo? Colocar o sinal de igual e depois colocar uma atribuição. Se quiser colocar uma variável do tipo texto, lembrar de colocar o conteúdo entre aspas. Valores numéricos você pode fazer atribuição direta, ok? Seja ele com pontos ou sem pontos decimal. Brinquem com o comando input. Você pode, por exemplo, fazer um exercício da seguinte forma. Nome recebe input, diga seu nome. E aí você fecha aqui, ele vai pedir o nome. Aí você coloca, por exemplo, João. E aí embaixo, coloca aqui endereço.
igual input, abre parênteses, diga seu endereço. E aí você coloca lá, por exemplo, Rua dos Alfeneiros, certo? Que é a rua lá do Harry Potter. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, print. Print o quê? Vamos colocar aqui nome, certo? Vou usar aqui, fechando aqui para exibir o nome, e depois eu coloco aqui, ó, print. E coloco aqui endereço. E aí ele coloca. Aí você pode fazer uma brincadeira também. Usar variável para atribuir uma outra variável. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui nome, certo? Se eu der o enter, nome, a palavra, o que está armazenado em nome, como vocês podem ver, é João. E se eu colocar aqui endereço e der o enter, o que está armazenado em endereço é Rua dos Alfeneiros. Agora, se eu colocar aqui, ó, nome, recebe, endereço, perceba que eu estou atribuindo o valor que tem na variável endereço à variável nome. Vou dar enter. E agora, se eu escrever nome de novo, olha o que vai acontecer. Já não é mais João. O valor da variável trocou. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito para não perder nenhuma novidade. Dúvidas, deixem nos comentários. A gente se vê na próxima videoaula. Um forte abraço. Fui. Boa semana.